Olá, rubro-negros! Estamos começando agora mais um podcast sobre o Mengão. Vamos começar a falar sobre o sorteio da Conmebol Libertadores. O Flamengo hoje descobriu seu adversário na competição. Será mais uma vez o Bolívar, que o Flamengo já tinha enfrentado na fase de grupos deste ano, na fase de grupos da Libertadores. O Flamengo vai mais uma vez enfrentar o time boliviano. Agora será um jogo diferente do que foi na fase de grupos. Agora o primeiro jogo será no Maracanã e o segundo jogo será na Bolívia, porque na fase de grupos a gente jogou primeiro na Bolívia e depois no Maracanã. Vamos comentar um pouquinho sobre, mais uma vez, sobre esse confronto. Vamos comentar as dificuldades que o Flamengo terá, mais uma vez, e que será importante fazer um bom primeiro resultado na primeira partida, e até vamos comentar um pouco sobre os outros jogos dessa fase das oitavas de final da competição. Bem-vinda, Mariana. Vamos comentar um pouquinho sobre as oitavas de final da Libertadores? Bom, eu acho que se a gente for analisar os confrontos que o Flamengo poderia enfrentar, o Flamengo não tinha muito para onde fugir quando você termina na segunda colocação. O Flamengo sabia que provavelmente ou ele enfrentaria times brasileiros, ou River Plate, ou times que estão na altitude. A gente daria muita sorte se a gente pegasse o Júnior, o que obviamente não aconteceu, porque era uma chance em 8. E o Flamengo vai mais uma vez ter que jogar na altitude, que é muito complicado. A gente já sabe que o histórico do Flamengo não é bom, principalmente em La Paz é pior ainda. O Flamengo sabe que num confronto como esse, o jogo no Maracanã será decisivo. O Flamengo precisa fazer um resultado gigantesco no Maracanã para ter alguma certa tranquilidade no jogo em La Paz. O Flamengo sabe que caso ele não consiga um bom resultado no Maracanã, a chance de ser eliminado nas oitavas de finais é muito grande. Então, é bom que o Flamengo se planeje bem, porque algo que o clube não fez nessa primeira fase da Libertadores. E a gente espera que dessa vez o Flamengo, sabe, mude o seu retrospecto na altitude e que no Maracanã faça a sua parte. O Flamengo não vem bem em jogos na altitude, isso já é algo meio histórico. Também vem bem mal jogando fora de casa, nem jogando bem, nem conseguindo bons resultados. O Flamengo vem tendo enormes dificuldades jogando fora de casa e mais uma vez o Flamengo vai jogar na altitude. Será a terceira vez neste ano, porque o Flamengo já tinha enfrentado o Bolívar, já tinha enfrentado Milionários e o único que não tinha altitude fora de casa foi o Palestino. Então, de 4 partidas fora de casa, o Flamengo terá 3 em altitude. O Flamengo na primeira empatou com o Milionários e aí perdeu para o Bolívar. Acho que assim, não dá para o Flamengo ir para lá quando no segundo jogo pensando vamos perder. Não tem que pensar assim. O Flamengo tem que pensar que precisa fazer o resultado. O Flamengo no primeiro jogo precisa ganhar, porque é fundamental o Flamengo conseguir ganhar por, no mínimo, uns 3 ou 4, eu diria até 4 gols de diferença, porque com eles sabendo o resultado que eles vão precisar para poder se classificar, eles vão chutar de tudo quanto é lugar, eles vão pressionar demais, vai ser um jogo muito mais difícil do que foi na fase de grupos. Então o Flamengo precisa ter uma vantagem gigantesca, eu diria assim, um resultado assim, um 4-0, um 5-1, para o Flamengo conseguir se classificar. Porque o Flamengo vai ter enorme dificuldade lá, não importa qual seja o resultado no Maracanã, porque o Bolívar vai criar muita chance, vai jogar muita bola na área, vai chutar de tudo quanto é lugar. Então, com a altitude só piora. Eles têm um bom time e jogando na altitude fica mais difícil. O Flamengo perdeu já nessa ano lá por 2-1. Um jogo em que o Flamengo teve oportunidades para marcar gols, não soube aproveitar, mas também sofreu um gol num contra-ataque. O Flamengo também deu muito espaço para o Bolívar pelos lados de campo. Então, isso é algo que o Flamengo, para o jogo, o confronto contra o Bolívar, especialmente na Bolívia, o Flamengo precisa melhorar na marcação. Mas, como eu falei, o primeiro jogo é fundamental. O Flamengo precisa fazer um resultado enorme no primeiro confronto para conseguir ir para lá. Não pensando assim, o Flamengo vai perder. O Flamengo não tem que pensar assim. O Flamengo tem que pensar em empatar ou até mesmo ganhar, porque times brasileiros conseguem ganhar na altitude. É claro que a altitude de La Paz é muito, muito grande, é uma dificuldade gigantesca para o Flamengo e para qualquer outro time,
Mas o Flamengo tem que ir pra lá, mesmo que vença no primeiro jogo 3-4-0, o Flamengo tem que ir lá não com o pensamento do a gente vai perder, não, ou vamos perder por pouco. Não, o Flamengo tem que ir lá tentar ganhar o jogo, porque esse tem que ser o Flamengo. É óbvio que não vai ser fácil, mas o Flamengo precisa fazer o resultado no primeiro jogo. Isso, claro, se o Flamengo quiser mesmo se classificar, porque se deixar para ter que realmente decidir lá, aí vai ficar muito complicado, porque jogar na altitude já é difícil, com eles tendo um resultado mínimo ou pouquíssimo para tirar, ficará muito difícil pro Flamengo. Uma coisa que eu acho que é importante todo mundo ter em mente é que os confrontos da fase de grupos não pode ser um reflexo para as oitavas de finais, porque quando o Bolívar veio jogar no Maracanã, o Bolívar veio para jogar. Ele estava praticamente classificado, ele acho que era a quarta, se eu não estou errado, era a quarta partida ou a quinta partida do Bolívar na competição, acho que era a quinta. O Bolívar estava classificado, então ele veio para jogar. O jogo das oitavas de finais não vai acontecer isso. O Flamengo tem que botar na cabeça que ele vai ter que jogar contra um time que vai botar 11 jogadores atrás da linha da bola. Não espere que o Bolívar nos ataque. Não. Eles podem atacar? Claro que ele pode nos atacar, mas eles vêm com certeza para o Maracanã para perder de pouco. Então o Flamengo tem que entrar na partida das oitavas de finais no Maracanã com um objetivo: sair com no mínimo 3 gols de diferença. É o mínimo que o Flamengo tem que conseguir, 3 gols de diferença. Por quê? O Bolívar, no jogo contra o Flamengo em La Paz, o Bolívar sabia que ele precisava de dois gols, provavelmente venceria o Flamengo, até porque o Flamengo naquele jogo decidiu utilizar reservas, algo que é impensável no jogo das oitavas de finais. Então, dessa vez, o Flamengo com certeza irá com o time titular. Então, a gente espera que o Flamengo tenha um desempenho melhor, mas por outro lado, a gente também sabe que o Bolívar vai nos atacar muito mais do que nos atacou na partida da fase de grupos. Sendo que eu espero que tenha ficado de aprendizado, que é algo que o Flamengo parece que não aprende nunca. Na partida da fase de grupos, o Bolívar atacou muito o Flamengo, o Bolívar teve chance de fazer gol, mas o Bolívar vence por um erro do Flamengo. É sempre bom lembrar, o Flamengo perde num jogo por culpa da... Não é culpa, mas o De La Cruz toma a pior decisão possível, o Flamengo toma um contra-ataque e fica 3-4 e o Flamengo toma o gol. Então eu espero que no jogo das oitavas de finais, independente do primeiro jogo, o Flamengo consiga ao menos competir com o Bolívar na altitude, porque precisamos fazer o resultado no Maracanã. Fazendo o resultado no Maracanã, dependendo de como seja, o Flamengo pode ir com um pensamento de, não vou falar cera, mas que o Flamengo consiga tentar segurar o resultado o máximo possível durante os 90 minutos para não tomar tanto sufoco. Porque assim, a gente sabe que na altitude, o problema é esse. A gente, com o passar do tempo, os jogadores vão cansando e dessa vez, por utilizar o time titular, o Flamengo terá um banco recheado de jogadores que podem entrar no segundo tempo e podem nos ajudar. Mas, assim, no confronto, se a gente for pensar no que o Flamengo podia enfrentar, eu considero, sim, um confronto contra o Bolívar um confronto muito difícil. Eu não queria enfrentar brasileiros, apesar de o Flamengo ir bem contra times brasileiros na Libertadores. Não queria, porque a gente tinha, por exemplo, um Palmeiras que a gente teria que decidir em São Paulo, um Atlético Mineiro que o Flamengo não está jogando bem contra o Atlético Mineiro ultimamente. Teríamos o Fluminense, que muita gente fala, é provavelmente o time brasileiro mais fraco nesse momento. Sim, só que o jogo da Libertadores das oitavas de finais será só em agosto, então o Fluminense, por exemplo, terá um Thiago Silva. Então já será outro time. O André também, com certeza, vai ter retornado. Então, dos times brasileiros, tinha o São Paulo também, que está jogando um ótimo futebol atualmente. Mas, de novo, eu queria evitar brasileiro. E tem o Grêmio, é verdade. Tem o Grêmio, que a gente não sabe ainda se vai se classificar ou não. E, caso se classifique em primeiro, estará, provavelmente, no possível caminho do Flamengo até uma possível final. Nesse confronto das oitavas de finais, tem que ficar de aprendizado o Flamengo, porque do passado, tem que olhar um pouquinho pro passado, porque o Flamengo no ano passado perdeu pro Olímpia por 3-1 fora de casa e o segundo jogo era fora, assim como vai ser dessa vez, o Flamengo vai decidir fora de casa.
E o Flamengo no Maracanã só ganhou por um gol de diferença, se eu não me engano foi por 1-0, não foi? O Flamengo ganhou por um resultado mínimo e quando você tem seed fora de casa, seja contra um time que tem altitude ou não, ganhar só de 1-0 é muito pouco. Você precisa ganhar pelo menos de 2 gols de diferença contra qualquer time, porque jogar fora de casa, seja onde for, é realmente muito difícil, ainda mais se o outro time tiver muita qualidade. E nesse caso, o outro time tem qualidade e ainda joga na altitude. Então tem que ficar de aprendizado do Flamengo a questão do resultado muito ruim do ano passado, ou vamos dizer, um resultado mediano, que o Flamengo só ganhou de 1-0 e, poxa, o Flamengo tinha um time melhor que o Olímpia e o Flamengo deveria ter vencido por mais, tanto que na volta o Olímpia ganhou do Flamengo por 3-1, nem fazendo um grande jogo, mas ganhou do Flamengo por 3-1 porque o Flamengo tinha enorme dificuldade de defender. E o Flamengo, para se classificar, para passar do Bolívar, o Flamengo vai precisar saber defender muito bem no segundo jogo. No primeiro jogo, o Flamengo tem que fazer um resultado muito melhor do que foi feito contra o Olímpia, para o Flamengo ter realmente chance de se classificar, mas vai ter que saber defender bem, porque o Flamengo contra o Olímpia no ano passado não se defendeu bem e tomou 3 gols num confronto que ninguém esperava que o Flamengo fosse eliminado. Então, isso aí tem que ficar de aprendizado do Flamengo. O Flamengo é o favorito, mas como a fase de grupos não mostrou, ser favorito não quer dizer absolutamente nada, você tem que mostrar dentro do campo. Vamos falar aqui um pouquinho aqui sobre os lados, porque do lado do Flamengo e do Bolívar, no caso do jogo, ficou um confronto que o Flamengo poderia, caso o Flamengo se classifique, passe do Bolívar, o Flamengo pode pegar o Peñarol e pode pegar o primeiro colocado do grupo, que tem o Huachipato, que tem o Grêmio, que tem o T-Strong, o Estudiantes já foi eliminado. Já está eliminado, não tem mais como se classificar. Esses seriam os possíveis adversários do Flamengo numas quartas de final. Sempre bom destacar que, caso o Flamengo passe para as quartas de final, independente de quem seja, o Flamengo vai decidir fora de casa. Pois é. E aí, numa possível semifinal, o Flamengo poderia pegar o Nacional, poderia pegar o São Paulo, poderia pegar o Botafogo ou poderia enfrentar o Palmeiras. Esses aqui são... O lado do Flamengo realmente ficou complicado, difícil. Eu acho que, assim, se você pensar pelos dois lados, acho que o lado em que o Flamengo está mais difícil. Mas eu acho que se o Flamengo, que é o favorito, vamos dizer assim, mesmo que do lado do Flamengo venha um Grêmio, um T-Strongs, um Huachipato, o Flamengo é favorito tanto quanto o Bolívar, quanto o Peñarol, quanto esses 3 times que eu comentei. Só que isso não quer dizer nada e o Flamengo vai precisar mostrar dentro do campo. E, por exemplo, se o Flamengo pegar o T-Strongs, é mais uma vez altitude e, se não me engano, de novo La Paz. Então, muito difícil, né? O Flamengo, a gente pode com certeza considerar que o lado do Flamengo é o lado mais complicado, até porque nesse momento temos 4 times brasileiros, entre eles o Flamengo, mas ainda podemos ter, por exemplo, o Grêmio. Então, sim, o lado do Flamengo é o mais complicado. Por outro lado, quem passar desse lado também, a gente pode dizer assim, que vai ter enfrentado times muito fortes, bons testes, e caso o Flamengo consiga chegar numa possível final, o Flamengo provavelmente terá uma sequência de jogos contra brasileiros. Por exemplo, acredito que o Grêmio vai passar em primeiro. Claro que o Grêmio pode perder para o Huachipato no Chile, sim, e aí o Huachipato seria o líder do grupo do Grêmio, o Grêmio seria eliminado. Mas eu acho que o Grêmio será o primeiro colocado, e aí ele entraria na chave que está o Flamengo, possivelmente, caso o Flamengo passe, numas quartas de final. E aí, caso isso ocorresse, o Flamengo, por exemplo, poderia ter um Grêmio nas quartas de finais e poderia ter um outro brasileiro numa semifinal e, quem sabe, numa final também brasileira. Então, com exceção à final que será em Buenos Aires ou River Plate. Mas com exceção à final que será em Buenos Aires, o Flamengo jogaria praticamente todos os jogos no Brasil, com exceção às oitavas de final. Como eu disse, o Flamengo fez uma campanha terrível de Libertadores e o Flamengo está pagando a conta agora por ter sido o segundo colocado. E o destino
inacreditável, porque exatamente o time que o Flamengo ficou em segundo, o Flamengo vai enfrentar nas oitavas de final. E aí a gente vai ver se ter ficado em segundo foi tão terrível assim, porque, como todos sabemos, decidir na altitude é muito complicado se você não fizer um resultado em casa. Pois é, porque se fosse o Flamengo tivesse ficado em primeiro e o Bolívar em segundo, seria exatamente o mesmo confronto. A diferença, né? Seria o mesmo confronto. A diferença é que o Flamengo decidiria no Maracanã. Sim, ele saberia quantos gols ele precisaria fazer para poder se classificar. Coisas que o Flamengo já correu. Algo que aconteceu, por exemplo, eu não sei se eu tô bem da cabeça, mas em 2019 eu acho que o Flamengo tem a LDU na fase de grupos, que é a altitude, e eu acho, não tenho certeza, que contra o Emelec também era altitude. Eu não tenho exatamente essa certeza, mas eu acho que sim, tanto que o Flamengo toma 2-0. O Flamengo não enfrenta LDU ou é o Barcelona de Guayaquil? O Barcelona de Guayaquil não, o Barcelona de Guayaquil não tem altitude. Então... Seria a semifinal de 2021, mas não tinha altitude. Não, porque eu ia comentar que nesse caso o Flamengo jogou primeiro no Maracanã, mas o Barcelona de Guayaquil não tem altitude, a cidade não tem a mesma altitude. Então, é isso. Do Flamengo é isso. Vamos comentar um pouquinho sobre os outros jogos. Será São Lourenço e Atlético Mineiro, rapidamente. Sim, desse confronto eu acho o Atlético Mineiro muito favorito. O Atlético Mineiro tem um dos melhores times do Brasil. E pra mim o São Lourenço só tem... Todo respeito ao São Lourenço, mas o São Lourenço só tem camisa hoje. Time muito fraco. Passou no grupo do Palmeiras, mas passou como uma das piores campanhas. Outro jogo pode ser que será o jogo que tem o Fluminense. Pode pegar o Huachipato, pode ser o Textrangues, pode ser o Grêmio. Esse aqui é difícil avaliar porque ainda não está decidido ainda. É difícil avaliar, eu acredito. Agora o Fluminense provavelmente será favorito contra os três. Sim, eu acredito que o jogo que o Fluminense irá enfrentar, minha opinião. Eu acho que o Fluminense vai pegar o Textrangues, porque o Textrangues já está classificado. Ele não sabe se ele é primeiro ou se ele é segundo. Na minha opinião, eu acho que ou o Huachipato ou o Grêmio ficará em primeiro e aí o Textrangues ficaria em segundo. E se ele ficar em segundo, pegaria o Fluminense. E aí, se o Fluminense pegasse, por exemplo, o Textrangues, é a mesma circunstância do Flamengo, tendo que jogar contra o time de altitude, só que sendo o oposto. O Fluminense se decidiria no Maracanã e jogaria a primeira partida em La Paz. Apesar de que, de novo, o Textrangues eu considero um time inferior em comparação ao Bolívar. Vamos para o terceiro confronto aqui. Talleres e River Plate, confronto argentino. Então, eu vejo muita gente dando o River Plate como semifinalista de Libertadores. Eu acho uma completa loucura. Eu acho que tem muita gente que está precisando assistir um pouco de campeonato argentino. O Talleres é muito bom time. Eu acho que, não sei se primeiro ou segundo, o melhor segundo colocado. Patou de pontos com o São Paulo. Se não estou errada, ambos fizeram 13 pontos, mas aí a diferença foi no saldo. Então, eu considero o Talleres muito bom time e o River Plate terá dificuldades, até porque, se você for analisar profundamente, a temporada do Talleres é bem melhor em comparação ao River Plate, que muita gente na Argentina não gosta muito do trabalho do Demichelis, né? Então, eu acho esse confronto muito aberto. Claro que o River Plate é o favorito, sim, porque é o River Plate, mas não se surpreenda se o Talleres passar do River. Próximo confronto Colo-Colo e Júnior de Barranquilla. Bom, esse é o confronto que, assim, olha, com todo respeito a ambos times, não é nível de oitavas de finais da Libertadores. Literalmente era assim, dá pra dizer que os segundos colocados queriam pegar o Júnior, que era o primeiro, e os primeiros queriam pegar o Colo-Colo. Um confronto que é difícil até você palpitar quem é o favorito. Eu diria que eu vou no Colo-Colo, apesar do Júnior ter ficado em primeiro no grupo do Botafogo. Eu acho que o Colo-Colo é um time que, até por um ambiente, ele vai jogar o primeiro em casa, até por um ambiente pode fazer com que ele consiga um resultado bom em casa, e aí, fora, enfrentar um Júnior que é um time ok, mas também não tem nada de especial, então eu chuto o Colo-Colo, mas esse é um confronto bem diferente dos outros. Tipo confronto de Copa Sul-Americana. O próximo confronto, que já é do lado do Flamengo, Nacional, né, do Uruguai, acho que é Nacional do Uruguai,
e São Paulo. Então, o São Paulo, o Nacional, eu acho que o Nacional tem a melhor defesa da Copa Libertadores, acho que só sofreu 3 gols. Apesar disso, o São Paulo é muito favorito. Os times do Uruguai, tecnicamente, já foram muito bons, hoje times comuns. Então, o que eles têm é ambiente. No mais, eu acho que o São Paulo é muito, muito, muito favorito. Próximo confronto é Botafogo e Palmeiras. Cara, se esse confronto fosse hoje, eu diria que o Botafogo é favorito. Eu diria que o Botafogo seria favorito. Mas como o confronto é apenas em agosto, então eu acho que até agosto muita coisa vai mudar. O Palmeiras com certeza vai contratar um atacante. O Palmeiras contratou um meia, que é o Felipe Anderson, né? Que é um jogador muito acima da média, joga muito no campeonato italiano e com certeza jogará muito no campeonato brasileiro no futebol daqui. Então, até por perder o Endrick, o Palmeiras deve ir atrás de atacante. Então, o Palmeiras de agosto com certeza será totalmente diferente do Palmeiras de começo de junho. Então, é um confronto muito equilibrado. Eu, obviamente, vou no Palmeiras porque é um time que está completamente acostumado a jogar essa competição. Mas não descartaria caso o Botafogo eliminasse o Palmeiras, não. E o próximo confronto é Penharol e aí um dos adversários do grupo do Grêmio, que seria o primeiro colocado, o Huachipato, ou o Grêmio, ou o Textões. Bom, se for o Grêmio, vamos lá, se for o Grêmio, eu considero o Grêmio favorito. O Grêmio tem mais time. E o Grêmio está completamente acostumado a jogar Libertadores. Ele não vai enfrentar o Penharol com medo do Penharol. Não, o Grêmio é tricampeão da Libertadores, já está acostumado. O mesmo vale pro Penharol quando foi enfrentar o Grêmio. Sabe, esse tipo de ambiente, essas equipes de tradição de Libertadores já sabem o que esperar. Então, aí a gente tem que olhar para a parte de futebol. O Grêmio, que tem um Renato, eu sempre falo que se tem um treinador no Brasil que nasceu para treinar um time, é o Renato no Grêmio. É impressionante como sempre dá certo, como o Grêmio consegue ser um time competitivo. E, de novo, continua sendo. Então, eu diria que o Grêmio é favorito, caso ele entre nessa chave. Se for o Huachipato, aí eu já acho um confronto mais equilibrado, porque o Huachipato é um time pequeno do Chile, sabe? Não é um time muito conhecido. Já o T-Strong, se for o T-Strong, aí eu já vejo o T-Strong como favorito exatamente por conta da altitude. Ele jogaria o segundo em casa, porque seria o primeiro que entraria do lado do Flamengo. E aí eu acho que o Penharol teria dificuldade, porque eu não acho que o Penharol faria um resultado gigantesco no Uruguai. E aí, fora de casa, eu acho que o Penharol ia sofrer bastante. O último jogo, o último confronto é o Flamengo com o Bolívar do lado direito. Vamos dizer que os confrontos em geral ficaram equilibrados, mas em outros você vê claramente que tem alguns favoritos. Sim. O São Paulo e o Atlético Mineiro, eu diria que foram os brasileiros que se deram bem. Você acha que eles foram os que melhor se deram Sim, bem? com certeza foi se deram bem. Os que tiveram os resultados que você olha... É claro que só vai ser daqui a 2 meses e meio, eu acho, os confrontos, mas e os brasileiros que você acha que... Então, temos o confronto entre os brasileiros, que pra mim é o confronto mais equilibrado. Mas se o Fluminense pegar altitude como o Flamengo pegou... Então o Flamengo também tá entre os jogos mais difíceis. Sim, Flamengo. Se o Fluminense pegar a altitude que o Flamengo vai enfrentar, eu vejo eles dois sofrendo. É o que é. Ambos ingressos, que seria uma coincidência de ser ambos jogos no Maracanã e ambos jogos em La Paz. Então, assim, no caso seria Rio e La Paz. E seria uma coincidência bizarra. Então, mas tanto o Flamengo quanto o Fluminense, caso ambos enfrentem a altitude, o Flamengo vai, o Fluminense talvez, os dois vão sofrer bastante. Mas, assim, bastante mesmo. Eu vejo ambos sofrendo e possivelmente sendo eliminados ou até mesmo disputando o pênalti. Mas a gente espera que o Flamengo consiga fazer o resultado e em La Paz ele consiga se sair bem. O Flamengo, como já esperado, não iria dar sorte, porque o Flamengo foi segundo no seu grupo, então o Flamengo pegaria um adversário difícil e o Bolívar é um adversário difícil, como o esperado, e que foi muito bem na primeira fase. Vamos ver agora como que vai ser daqui a 2 meses e meio. Vamos ver como os times vão estar e quem sabe o Flamengo se classifique.